Áudio 12, página 88, capítulo 3, como tocar os projetos com criatividade. As 5 fases do planejamento de projetos. Os principais ingredientes para alcançar o controle relaxado são definir com clareza os resultados, que são os projetos que quer alcançar, e próximas ações necessárias para encaminhá-lo para a conclusão. Incluir lembretes no sistema confiável que seja revisado com regularidade. Isso é o que eu chamo de foco horizontal. Embora pareça simples, a aplicação efetiva do processo pode gerar resultados profundos. Reforçando o foco vertical. Na maioria das situações, o foco vertical é tudo aquilo que você precisará. Às vezes, porém, pode ser necessário mais rigor e foco para manter um projeto ou uma situação sob controle, para identificar uma solução ou garantir que todos os passos certos já foram determinados. É aí que entra o foco vertical. Saber raciocinar produtivamente dessa forma mais vertical e ter conhecimento de como integrar os resultados no seu sistema pessoal é o segundo comportamento poderoso necessário para o trabalho do conhecimento. Você tem que pensar nas coisas grandes enquanto faz as pequenas, pois assim todas as coisas pequenas seguirão na direção certa. Essa linha de pensamento não precisa ser complexa. Grande parte do raciocínio que você deve desenvolver é informal, o que chamo de planejamento verso do envelope. O tipo de plano que você esboça literalmente na parte de trás de um envelope ou num guardanapo de cafeteria com um amigo enquanto repassam a programação e a estrutura de apresentação de vendas. De acordo com a minha experiência, esse costuma ser o tipo de planejamento mais produtivo em termos de resultado obtido proporcionalmente à energia que você emprega. É verdade que, vez ou outra, todos precisarão desenvolver uma estrutura ou um planejamento mais formal a fim de definir os componentes e as sequências e prioridades. E também serão necessários esboços mais detalhados para coordenar situações mais complexas. Se as equipes tiverem que colaborar em vários segmentos do projeto, por exemplo, se for preciso elaborar planos de negócios para convencer potenciais investidores de que você sabe o que está fazendo. Mas, como regra geral, é possível ser muito criativo com nada mais do que um lápis e um pedaço de papel. No mundo profissional, no que diz respeito a planejamento de projetos, a maior carência não é de modelos formais. Geralmente, as pessoas que precisam desses modelos já têm ou podem consegui-lo com sua formação acadêmica ou profissional. Em vez disso, eu constatei que quase sempre o que falta é um modelo focado no projeto para o restante de nós. Precisamos de maneiras de validar e apoiar nosso raciocínio, por mais informal que seja. Sessões de planejamento formal e ferramentas de alta capacidade, como software de gestão de projetos, podem ser muito úteis às vezes, mas com muita frequência, os participantes de uma reunião precisam de outra reunião. Uma sessão tipo verso do envelope ou quadro branco, para que, de fato, inicie o trabalho e tenha o controle do projeto. Reuniões mais formais e estruturadas também tendem a ignorar pelo menos uma questão crítica, como, por exemplo, por que tal projeto está sendo desenvolvido para começo de conversa, ou não dão tempo de tornar o projeto mais interessante, mais lucrativo ou apenas mais divertido. Além disso, muitas poucas reuniões são rigorosas o suficiente para definir ações e atribuições de vários aspectos de um planejamento de projeto. O objetivo é ter clareza e controle suficiente sobre projetos e situações para tirá-los da sua mente sem quaisquer ideias potenciais, sem perder quaisquer ideias potenciais úteis. A boa notícia é que existe uma forma produtiva de pensar sobre projetos, situações e tópicos que pode gerar o valor máximo com um mínimo de tempo e esforço. É uma forma como planejamos naturalmente, como quando tentamos de maneira consciente ter um projeto sob controle ou apenas agir para alcançar um resultado almejado. Minha experiência diz que
Quando as pessoas se planejam mais informal e espontaneamente, acaba eliminando uma grande quantidade de estresse e obtendo mais resultado. O planejador mais experiente do mundo é o seu cérebro. O modelo de planejamento natural. Você já está familiarizado com a mais brilhante e criativa ferramenta de planejamento do mundo, seu cérebro. Na verdade, você é uma máquina de planejar. Planeja ao escolher uma roupa, ao almoçar, ao fazer compras ou simplesmente ao falar. Embora o processo pareça um tanto aleatório, uma série de passos bastante complexa precisa ocorrer antes que o seu cérebro realize algo no mundo físico. Sua mente percorre 5 fases para cumprir praticamente qualquer tarefa. Definição de propósito e princípios, visualização de resultados, brainstorm, organização, identificação de próximas ações. Um exemplo simples, planejando para sair para jantar. Na última vez que você saiu para jantar, o que inicialmente o levou a pensar nisso? Pode ter sido uma série de coisas. O desejo de matar a fome, socializar com os amigos, comemorar uma ocasião especial, fechar um negócio ou cultivar um romance. Assim que uma dessas hipóteses se tornou uma inclinação real a que você queria dar continuidade, começou a planejar. Sua intenção era o seu propósito. Ele automaticamente disparou o seu processo de planejamento interno. Seus princípios definiram limites do plano. Você provavelmente não pensou conscientemente em princípios do que diz respeito a sair para jantar, mas com certeza levou em consideração padrão de comida, de atendimento, preço, conveniência, conforto, deve ter desempenhado seus papéis. Em todo caso, seu propósito e seus princípios definiram o impulso e as fronteiras delimitadoras do seu planejamento. Uma vez que decidiu realizar seu propósito, quais foram os primeiros pensamentos relevantes? Provavelmente não foi o item 2, 3B do planejamento. Suas primeiras ideias devem ter sido mais parecidas como comida italiana ou mesa na calçada do bistrô. É provável que tenha ocorrido alguma imagem positiva do que você poderia vivenciar com o desfecho da noite. Talvez pessoas envolvidas, atmosfera, as consequências. Isso foi o quê? Uma visualização dos resultados. Enquanto o seu propósito era o porquê sair para jantar, a visualização criou a imagem do que a aparência no mundo físico, sons, a sensação, que atenderia melhor o seu propósito. Depois de identificar essa visão, o que sua mente começou a fazer de modo natural? Sobre o que ela começou a pensar? A que horas devemos ir? Abre hoje à noite? Será que vai estar cheio? Como que está o clima? Precisamos trocar de roupa? O carro está com gasolina? Estamos com muita fome? Isso é o brainstorm. As perguntas compõem um processo criativo que acontece quando você se compromete com um resultado que ainda não aconteceu. O cérebro percebe essa lacuna entre o que você deseja e a situação atual. Então começa a resolver essa dissonância cognitiva tentando preencher a lacuna. Esse é o início da fase do planejamento natural. O raciocínio, porém, ocorre de maneira mais aleatória e improvisada, mas aspectos diferentes de sair para jantar lhe passaram pela cabeça. Você certamente não precisou escrever todos esses detalhes num pedaço de papel, mas elaborou uma versão mental desse processo. A partir do momento em que você gerou uma quantidade suficiente de ideias e detalhes, não consegue deixar de organizá-los. Talvez você tenha pensado ou dito, primeiro precisamos confirmar se o restaurante está aberto, ou vamos perguntar à família Anderson se eles gostariam de sair conosco. Depois de gerar tantas ideias referentes ao resultado, sua mente automaticamente começará a classificá-la por componentes, que são subprojetos, prioridades e ou sequência de eventos. Os componentes seriam, precisamos cuidar da logística, das pessoas. As prioridades seriam, é fundamental saber se o cliente realmente gostaria de sair para jantar. As sequências do evento seria, primeiro precisamos verificar se o restaurante está aberto, depois telefonar para o Anderson, em seguida nos arrumar para sair. Essa é a sensação do Essa é a seção do planejamento natural que, por sua
própria natureza inclui desafios, comparações, avaliações. Uma coisa é melhor, maior ou mais avançada que a outra. A chave para o pensamento inteligente é mais pensamento inteligente. Finalmente, assumindo que você esteja mesmo comprometido com um projeto, nesse caso, sair para jantar, você se concentra na próxima ação que precisa tomar para efetivamente fazer o primeiro componente acontecer. Telefonar para o Café House para verificar se está aberto e fazer a reserva. Essas 5 fases do planejamento ocorrem naturalmente para tudo que você faz ao longo do dia. E você cria coisas, um jantar, uma noite relaxante, um novo produto, uma nova empresa. Você tem necessidade de fazer algo acontecer. Imagina o resultado. Gera ideias que sempre são relevantes. Enquadra-se numa estrutura, define uma ação que começará a tornar o seu projeto realidade. E faz tudo naturalmente, sem pensar muito. Planejamento natural não é necessariamente normal, mas o processo descrito anteriormente é exatamente como seu comitê de planejamento está organizado o Congresso. É assim que sua equipe de TI trata da instalação do novo sistema? É assim que você está planejando o casamento ou pensando numa possível fusão? Você previu algum grande sucesso nos últimos tempos? Você esclareceu o propósito principal do projeto e os comunicou a todos que devem saber dele? E concordou com os padrões e comportamentos que precisará adotar para alcançar o sucesso? Imaginou o sucesso e considerou todas as inovações que podem resultar do fato de alcançá-lo? Expôs todas as suas ideias, tudo aquilo que deve ser levado em consideração e que pode afetar o resultado? Identificou todos os componentes críticos da missão, seus principais marcos e os produtos finais? Definiu todos os aspectos do projeto que poderiam ser iniciados agora mesmo? Qual a aproximação de cada parte? Quem é o responsável pelo quê? Se você é como a maioria das pessoas com quem interage num processo de coach ou consultoria, a resposta para a maioria dessas perguntas é não. Deve haver ao menos algum componente de planejamento natural que você não implementou. Em alguns seminários, peço que os participantes efetivamente planejem um projeto estratégico com base nesse modelo. Em poucos minutos, eles percorrem todas as 5 fases e costumam ficar surpresos com o progresso que fizeram comparado ao que tentaram no passado. Um homem me procurou no final de um desses exercícios e disse: "Não sei se devo agradecer ou fico zangado com você. Acabei de concluir um plano de negócio que vinha dizendo para mim mesmo que levaria meses para fechar e agora não tenho uma desculpa para não executá-lo. Se você quiser, pode tentar agora mesmo. Escolha um projeto novo, emperrado ou que simplesmente possa ser melhorado. Pense no propósito, pense em como seria um resultado bem-sucedido, onde você estaria física e financeiramente, em termos de reputação e tudo mais. Faça o brainstorm sobre os possíveis passos. Organize suas ideias. Decida as próximas ações. Agora, tem mais clareza para onde quer chegar e como faria isso? E assim a gente encerra aqui esse modelo de planejamento natural. E eu sugiro que você faça esse exercício aí assim que você tiver a oportunidade.